Desde os primórdios da humanidade, olhamos para o céu em busca de respostas. De onde viemos? Quem nos ensinou os primeiros passos da civilização? Pirâmides que desafiam a engenharia moderna, mapas celestes milenares e histórias sagradas repletas de seres que descem dos céus. Estariam nossos ancestrais apenas imaginando? Ou há algo mais por trás desses registros? Neste vídeo, você será guiado por um enigma que atravessa os séculos. Vamos explorar civilizações antigas, como os sumérios, egípcios e os misteriosos habitantes de Puma-Punku, sob uma nova perspectiva. Mas atenção, o que você verá pode abalar o que você acredita saber sobre a história humana. Se você já se perguntou se estamos realmente sozinhos no universo, talvez esteja prestes a descobrir que a resposta sempre esteve bem diante dos nossos olhos. Antes de irmos fundo nas evidências e possibilidades, é preciso ajustar nosso olhar. Precisamos, por um instante, questionar aquilo que sempre nos foi ensinado. De acordo com a história oficial, as primeiras grandes civilizações humanas surgiram há cerca de 6.000 anos. Povos como os sumérios, os egípcios, os arapianos e os primeiros chineses são considerados os berços da civilização. Mas, e se essa linha do tempo estiver incompleta? E se existirem capítulos perdidos ou até apagados da nossa história? Ao redor do mundo, surgem vestígios que não se encaixam no modelo tradicional. Textos ancestrais falam de seres descidos dos céus, não como metáforas espirituais, mas como seres reais, descritos com precisão quase tecnológica. Nos antigos escritos sumérios, por exemplo, encontramos referências aos Anunnaki, cujo nome significa literalmente aqueles que vieram do céu à terra. Eles não apenas observavam a humanidade, segundo os textos, eles a criaram. No Egito, a Grande Pirâmide de Gizé, com seus alinhamentos astronômicos perfeitos e proporções matemáticas avançadas, desafia até hoje a lógica das ferramentas rudimentares atribuídas à época. Como blocos de mais de 40 toneladas foram transportados e posicionados com tanta exatidão? E porque tudo parece estar alinhado com as estrelas de Órion, associadas a deuses do céu. Cruzando o oceano, no Planalto de Nazca, no Peru, imensos geóglifos foram desenhados sobre a Terra. Figuras que só podem ser compreendidas do alto, numa época em que o homem, supostamente, não podia voar. Por que criar imagens gigantescas visíveis apenas do céu, se o céu era inacessível? Em cada canto do planeta surgem mitos similares. Culturas separadas por oceanos e milênios falam de deuses vindos do firmamento, de discos de fogo, de seres brilhantes com tecnologia e sabedoria muito além do seu tempo. Na Índia antiga, os Vimanas, carros celestiais descritos nos Vedas, eram máquinas voadoras com motores descritos em detalhes técnicos. Na Mesoamérica, os deuses maias descem dos céus com capacetes e respiram fogo. No Japão, as lendas falam de naves circulares chamadas Utsuro-bune, que desceram do céu trazendo figuras misteriosas. Mas como tantas civilizações distantes, sem contato entre si, criaram narrativas tão semelhantes? Coincidência coletiva? Imaginação compartilhada? Ou há um padrão escondido por trás desses relatos? Talvez, ao invés de fantasia, estas histórias sejam memórias preservadas, fragmentos de um passado tão extraordinário que foi transformado em mito. E talvez agora estejamos prontos para encarar uma possibilidade perturbadora, a de que não estamos sozinhos na história. Com esse pano de fundo, com essas marcas silenciosas cravadas nas pedras, nos mitos e nos céus, seguimos para a próxima etapa. O momento em que civilizações inteiras parecem carregar traços, ou até heranças, de seres vindos das estrelas. Prepare-se! O que vem a seguir pode mudar sua forma de olhar para o passado e para o céu. Agora que os alicerces foram lançados, é hora de avançar.
vamos explorar as civilizações que, segundo muitos pesquisadores alternativos e até estudiosos mais ousados, guardam vestígios de um contato direto com seres de outros mundos. Começamos com os Sumérios, uma das culturas mais antigas da Terra, surgida no atual território do Iraque, há mais de 6.000 anos. Eles criaram um sistema de escrita avançado, desenvolveram leis, astronomia, engenharia, quase como se esse conhecimento tivesse surgido do nada. Nos tabletes sumérios, escritos com precisão milimétrica, há relatos de deuses chamados Anunnaki, não como figuras simbólicas, mas como seres físicos, descritos com vestes metálicas, capacidades de voo e uma missão clara: criar a humanidade como raça trabalhadora. Em uma dessas tábuas, chamada A Epopeia da Criação, é dito que os Anunnaki manipularam o barro da terra para formar o primeiro ser humano. Hoje, alguns teóricos comparam isso com manipulação genética, feita com o DNA de uma espécie terrestre e a essência dos deuses. Mas os sumérios não foram os únicos a registrar esse tipo de contato. Na Bolívia, sobre o altiplano andino, está Pumapunku, uma das estruturas mais misteriosas do planeta. Blocos de pedra, com cortes precisos demais para qualquer ferramenta conhecida da época. Perfurações simétricas, ângulos retos perfeitos. E, surpreendentemente, nenhum registro claro de como ou por quem aquelas pedras foram transportadas ou encaixadas. Engenheiros modernos afirmam que seria necessária tecnologia de ponta para esculpir aquelas rochas, mas os habitantes locais dizem outra coisa. Foram os deuses do céu que ergueram aquelas portas de pedra em apenas uma noite. Viajando ao Egito, nos deparamos com a enigmática Grande Pirâmide de Gizé, erguida com blocos de até 80 toneladas, alinhada com uma precisão quase sobrenatural, a constelação de Órion, e posicionada com exatidão em relação aos pontos cardeais. Seria apenas coincidência? Ou os construtores estavam replicando um modelo celestial deixado por visitantes de fora da Terra? O pesquisador Robert Bauval apontou que as 3 pirâmides do platô de Gizé correspondem milimetricamente ao alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Órion, como se fossem um espelho no solo, voltado aos deuses das estrelas. E não para por aí. No Peru, as linhas de Nazca desenham macacos, pássaros, aranhas gigantes e figuras humanoides com capacetes. Estão perfeitamente proporcionais, desenhadas sobre o solo árido e visíveis apenas do alto. Por que uma civilização sem acesso ao voo criaria algo para ser visto do céu? Alguns estudiosos especulam que seriam pistas de pouso, homenagens a visitantes celestiais, ou até sinais para retorno. No México, os maias desenvolveram um dos calendários mais precisos do mundo. Mas o que poucos comentam é que seus mitos falam de deuses brancos e barbudos que desciam do céu em serpentes emplumadas, trazendo conhecimentos sobre astronomia, engenharia e até medicina. Seria apenas lenda ou relato de contato. E por fim, na Índia ancestral, os Vimanas, veículos voadores descritos em detalhes nos Vedas, textos sagrados com mais de 3.000 anos. Alguns tinham espelhos de fogo, outros eram movidos à energia do sol. Há inclusive manuais técnicos detalhando como pilotá-los. Se eram apenas metáforas, por que tantos detalhes técnicos? E por que essas informações sobrevivem há milênios? Tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. Estariam essas civilizações isoladas apenas inventando histórias semelhantes? Ou todas elas vivenciaram o mesmo tipo de encontro? Quando agrupamos todos esses elementos, estruturas inexplicáveis, mitos que se repetem, relatos de voo, deuses com aparência extraterrestre e conhecimentos fora do tempo, o que temos deixa de ser apenas curiosidade. Talvez o que tenhamos em mãos seja o eco de um passado esquecido que não começou em cavernas,
mas nas estrelas. Se todas essas histórias forem mais do que mitos, se os antigos realmente tiveram contato com seres vindos de outros mundos, então talvez nós não estejamos sozinhos há muito tempo. A história da humanidade pode não ser uma linha reta da pedra à tecnologia. Ela pode ser cíclica, fragmentada, marcada por encontros, intervenções e esquecimentos intencionais. E se, ao olhar para os céus, os antigos não estavam apenas buscando inspiração, mas tentando lembrar de um tempo em que os deuses caminhavam entre os homens, em que o conhecimento era sagrado e o céu não era o limite, mas a origem. Talvez a verdadeira pergunta nunca foi: estamos sozinhos no universo? Mas sim, porque nos esquecemos de quando não estávamos. A ciência moderna começa a admitir a possibilidade de vida extraterrestre. Grandes telescópios varrem o cosmos, missões buscam planetas habitáveis e governos, aos poucos, liberam documentos sobre objetos voadores não identificados. Mas será que enquanto procuramos no futuro, a resposta já estava no passado? Os antigos deixaram pistas, gravaram em pedra, cantaram em versos, alinharam templos às estrelas, não como superstição, mas como um aviso silencioso, um mapa para quem estivesse pronto para ver. E você está pronto. Se você ficou até aqui, é porque sente que há algo além do que os livros contam. Então, não pare agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre mistérios, arqueologia proibida e a possível conexão entre os antigos e o cosmos. Deixe seu comentário. Qual civilização você acha que teve contato com seres de outros mundos? E compartilhe este vídeo com aquele amigo que também adora explorar os limites do desconhecido. Porque às vezes, para entender o passado, precisamos olhar para as estrelas.